que é mais jogo pra nós. Vamos ver. Não começa com spell não, que eu tinha que bagar essa parada, tá? Vamos dar o crítico aqui? A gente casta a chuva, vai. Tem mais uma aqui, ó. Vamos mudar pra katana. Fala rapaziada, tudo bem? Ora aqui! No vídeo de hoje vamos papear e montar o Magorai das Estrelas, uma build voltada para inteligência e destreza que faz uso de feitiços de estrela e katanas, como a Véu da Lua e a Espada Estrelada, fechou? Então bora lá! Senhores, a build tem duas versões, a primeira que faz uso de katana e feitiços e a outra que usa apenas katanas em Power Stance, ambas são muito boas. Pra começar, vamos com as armas, elas que são o grande charme da build. Como usaremos feitiços estrelares, precisamos de um cajado, e aqui eu trouxe duas opções, o cajado de Lusat e o cetro real cariano. O cajado de Lusat é atualmente o cajado que tem o maior scale puro em inteligência do jogo. O cetro real cariano, por sua vez, é o segundo cajado com maior scale em inteligência do jogo. Falando em números, o Lusat causa em média 11% a mais de dano que o cetro real cariano. Entretanto, o Lusat tem uma passiva que aumenta o consumo de mana dos feitiços em 50%, e isso faz uma diferença muito grande na gameplay. Até o level 150, com poucos pontos em mente, recomendo o cetro real cariano. Level 200 mais ou com mais pontos em mente, o Lusat é a melhor opção. Como armas principais também temos duas opções, a adoradíssima Véu da Lua e a lindíssima Espada Estrelada. A Véu da Lua dispensa apresentações, sempre foi uma katana muito quebrada, possuindo 1.08 de skill em inteligência e 0.9 de skill index, essa maravilha bate rápido, causa sangramento, tem um dano base incrível e um range muito bom nas suas cinzas de guerra, além de quebrar a postura com muita facilidade. Com uma gameplay simples, o segredo com ela é abusar da sua cinza de guerra, chamada de Luar Transiente. Essa skill quando usada já
gera um projétil que causa dano mágico e dano à postura. Se usada colada no boss, a katana também acerta, aumentando ainda mais o dano causado. Na DLC, ela ficou ainda mais forte graças ao buff do talismã do Camafeu da Helena. Agora, a Véu da Lua volta ao grupo das melhores armas do jogo. Em paralelo, a Espada Estrelada é outra katana que veio com a DLC e encantou a todos logo de cara. Escalando prioritariamente com destreza, 1.35 e um pouco de inteligência, 0.54, essa katana também possui sangramento passivo, mas o que realmente a faz brilhar é a sua cinza de guerra. Nomeada de alinhamento estelar de 11, essa skill tem seu dano baseado no ataque total do personagem e é dividida por castes. Se usar apenas uma vez, o personagem realiza 2 cortes à frente. Usando novamente em sequência, o personagem emenda mais 2 cortes. Se castado pela terceira vez em sequência, o personagem desaparece e com o mortal reaparece rasgando o boss de cima. Essa skill é muito linda, gurizada. Tem um range maravilhoso, ou seja, o alcance dela é muito bom e ainda provoca sangramento nos hits. O único problema é a demora exacerbada na animação. Atualmente na DLC, a grande maioria dos bosses é muito agressivo, abrem poucas janelas para batermos. A cinza de guerra da Espada Estrelada tem um DPS bem bacana, o dano é bem alto, porém para alcançar o dano máximo, precisamos castá-la por inteiro, visto que o último hit da skill é o que causa mais dano, e é aí que mora o problema. Como essa cinza de guerra não tem super armor, é muito difícil castá-la por completo contra os bosses principais do jogo, o que deixa a sua performance um pouco abaixo do esperado. Entretanto, contra bosses humanoides que sofrem stagger, como Malenia, Gideon e outros, ela brilha demais. O ideal, senhores, é usar as katanas da seguinte forma, vamos lá. Equipamos na mão esquerda a Espada Estrelada e na mão direita a Véu da Lua. Assim, podemos fazer uso de ataques básicos para provocar sangramento, usar a skill da Véu da Lua para quebrar a postura dos bosses principais e usar a Espada Estrelada contra bosses que sofrem stagger. A gameplay fica muito satisfatória e completa, se adequando conforme a necessidade e se tornando um combo bem quebrado. Show de bola? No set também temos 2 opções. Pra galera que vai jogar com feitiços, podem usar a Coroa e o Hobby do Lusat, em conjunto com a luva e bota do Rakshasa. A Coroa de Lusat, essa bola de bilhar azul esquisitona, aumenta em 15% o dano da Spell Pleiades, assim como 10% o dano da Chuva de Estrelas e das Estrelas Pedrilhantes. Porém, a Coroa de Lusat também tem uma passiva que aumenta o consumo de mana de todos os feitiços em 15%. Ela é mais recomendada para a galera level 200+, em levels mais baixos não vale tanto a pena. O Hobby do Lusat está aqui apenas pelo estilo, entre aspas. Já a luva e bota do Rakshasa aumenta em 4% o dano total do personagem. Essa combinação é bem bacana, mas não é totalmente necessária, até porque vocês precisam fazer a quest da Selling inteira para conseguir pegar o set, beleza? Outra sugestão, e essa é mais da hora, mais recomendada, é simplesmente usar o set do Rakshasa por completo. Além de ter um equilíbrio muito bom, cada parte dele aumenta em 2% o dano total, totalizando 8 por completo. É simples de pegar, fácil de usar e tem mais equilíbrio, além de aumentar diretamente o dano das katanas. Se tiver a DLC, podem usá-lo sem medo. Para completar o setup, vamos em game. Primeira versão, senhores, com foco em katana mais feitiços, vamos lá. Primeiro talismã, a gente coloca o Fragmento do Alexander, para aumentar o dano da cinza de guerra da Véu da Lua em 15%. Tá com ele, a Véu da Lua consegue bater muito mais nas cinzas de guerra. Segundo slot, colocamos o Escorpião Mágico, para aumentar o dano mágico da build em 12%. O mais legal é que ele beneficia tanto a Véu da Lua quanto os feitiços, por isso ele é essencial e não sai da build. Terceiro slot, colocamos o Camafeu da Helena, um talismã que veio com a DLC e tá muito quebrado, cara. Esse talismã aumenta em 45% o dano de cinzas de guerra de postura. E o que seria uma cinza de guerra de postura? É aquela skill que você consegue segurar antes de soltar. Então reparem, se você usar a skill da Véu da Lua sem segurar, o talismã não ativa. Porém, se você segurar a postura por 1 segundo, o talismã ativa, aí você pode soltar para causar 45% de dano extra, beleza? Outro detalhe importante é que combando o Camafeu da Helena com o Fragmento do Alexander, a skill da Véu da Lua consegue bater 67% de dano extra, cara. É muita coisa, tá bem quebrado esse combo aqui. E essa combinação é a que transformou de novo a Véu da Lua como uma das armas top tier. Ela tá muito quebrada e muito absurda com esse combo, tá? Se tem a DLC, vai firme. O quarto slot, a gente coloca ícone de Godfrey, para aumentar o dano de encantamentos e habilidades, feitiços,
quando usado de forma carregada. E ele aumenta em 15%. Então, como os principais feitiços da build a gente consegue usar de forma carregada, esse talismã aumenta em 15% o dano e aumenta ainda mais o DPS dos feitiços, beleza? No geral, essa combinação que eu recomendo. Forma de Alexander, Escorpião Mágico, Camafeu da Helena e ícone de Godfrey. Porém, para quem não gosta ou não consegue usar muito bem a skill de postura segurando, você pode tirar o Camafeu da Helena e colocar o Massa da Pedra. Ele aumenta em 8% o dano dos feitiços, fechou? Com esse talismã, os feitiços conseguem bater muito mais. Mas, cara, entretanto, aconselho fortemente vocês deixarem o Camafeu da Helena. Porque com ele, a Véu da Lua faz um estrago, cara. Consegue bagaçar os bosses sem dó. Então, essa combinação é a que eu mais recomendo. No Elixir, nós temos algumas opções. A primeira lágrima, que não sai imutável, é justamente a envolvida por magia. Essa lágrima aumenta em 20% de dano mágico por 3 minutos, tá? Não sai, fica aqui para sempre. O segundo slot, a gente pode colocar a Rachada com Espinhos de Pedra, para aumentar em 30% o dano causado à postura dos bosses. Com ela, você consegue quebrar a postura mais rápido dos bosses e castar os feitiços para aumentar ainda mais o DPS da build, tá? O problema é que ela só dura 30 segundos, então você tem que usar um pouco antes de começar a luta para durar mais tempo, quebrar a postura e bagaçar os bosses. Por exemplo, você pode usar a Véu da Lua. Ó, usa o Elixir, casta Cinza de Guerra da Véu da Lua pra quebrar a postura. Quebrou a postura, casta Chuva. Aí, cara, é só olhar a magia acontecer. Perfeito? Uma outra opção que vocês podem usar também é justamente a Sugadora de Sangue. Essa lágrima aumenta em 20% o ataque do personagem, mas em contraponto ela retira mais ou menos aí 1% de HP por segundo, beleza? Ela é uma lágrima muito boa, mas é um pouco kamikaze. Reparem que quando eu uso o Elixir com a Sugadora de Sangue, meu HP vai descendo, tá? Então, só usem ela caso vocês manjem um pouquinho dos bosses ou caso queiram explodir o boss muito rápido. Fora isso, a Rachada com Espinhos de Pedra ainda é melhor. Segunda versão, senhores, com foco nos katanas, vamos lá. A gente mantém o Forma de Alexander e o Escorpião Mágico para aumentar o dano das cinzas de guerra das katanas. Por exemplo, se você vai enfrentar um boss que é muito agressivo, muito móvel, muito rápido, como a Helena, você pode usar a Véu da Lua para bater a distância, bater rápido e quebrar a postura. Agora, se você vai enfrentar um boss que é mais humanoide, sofre stagger ou tem aberturas maiores para apanhar, no caso pra gente bater, você pode usar a Espada Estrelada. As cinzas de guerra dela causam um dano muito bom e tem um DPS muito alto. Então reparem, você pode alternar entre as katanas conforme o boss. Boss ágil, agressivo, rápido, Véu da Lua. Boss um pouco mais lento, que sofre stagger, ou tem aberturas maiores, Espada Estrelada. Além do mais, o moveset das katanas é muito bom. Se você usar o Power Sense delas, irritar físico, irritar físico, você consegue dar um dano muito bom. Além do mais, estacar mais rápido o sangramento, porque as duas katanas têm sangramento passivo. E aí que entra o terceiro e quarto talismã. Se a ideia é hitar mais físico com elas, recomendo colocarem Prótese Amelicente e Espada Alada Apodrecida. Esses dois talismãs agem de forma idêntica. A prótese aumenta em 11% o ataque quando hitamos sucessivamente, sem parar. Já a Espada Alada Apodrecida aumenta em 13% o ataque quando hitamos sem parar. Além do mais, a prótese nos dá 5 de destreza, tá? Então essa combinação aqui é muito boa e é bem universal para você usar a Cinza de Guerra das Katanas e também ataques básicos. Agora, se a ideia de vocês é priorizar a Véu da Lua, vocês podem colocar no terceiro slot o Camafeu da Helena, para causar mais dano na Véu da Lua, e também o Lorde do Sangue, para aumentar o ataque do personagem 20% quando tem sangramento próximo, tá? Então você causa mais dano com a Véu da Lua, irrita físico também, troca sangramento e aumenta ainda mais o ataque para causar mais dano com a Cinza de Guerra da Véu da Lua, beleza? As duas versões são muito boas, eu recomendo mais essa aqui, porque é mais fácil de jogar. Agora, no Elixir, nós temos algumas opções. A primeira lágrima, que não sai, mais uma vez, é a envolvida por magia, para aumentar o dano mágico em 20%, como a Cinza de Guerra da Véu da Lua e da Espada Estrelada. Causa dano mágico, essa aqui não sai. O segundo slot, a gente pode colocar a Rachada Espinhosa, para aumentar o ataque do personagem 20% por 3 minutos, quando hitamos sucessivamente, tá? Então, para essa lágrima estacar, você tem que hitar sem parar também, igual os talismãs, beleza? Então, essa lágrima aqui é muito forte, aumenta em 20% o ataque, mas tem que hitar sem parar. Uma outra opção é justamente a Sugadora de Sangue mais uma vez, para aumentar o ataque em 20%, mas em contraponto, ela drena o HP por segundo, né? Drena 1% de HP. Então, rapaziada, as duas versões são muito boas. A das katanas
ou da katana mais feitiços, cabe você decidir, beleza? Migrando para os feitiços, para manter o cosplay em dia, vamos usar os feitiços estrelares. Apesar do nome, eles são considerados pedrilhantes, porém não são bufados por nenhum cajado específico. O primeiro da lista é nomeado Estrelas Pedrilhantes. Esse é aquele feitiço básico, gurizada. Custa pouca mana, tem um range bom e um dano ok. Pode ser usado de forma simples ou carregado para causar mais dano. Muito útil, principalmente no mundo aberto. Como versão superior, temos a Chuva de Estrelas. Esse em específico tem um custo de mana maior, praticamente o dobro se comparado à versão inferior. Invoca mais estrelas e causa em média 1000 a mais de dano. Também pode ser usado de forma simples ou carregada para causar mais dano. Levando em consideração o custo-benefício, não vale tanto a pena fazer uso dele. Gastar o dobro de mana por um pouco mais de dano não é muito inteligente. É viável contra bosses, mas somente até você pegar o próximo. Intitulado de Pleiades, esse será a nossa maior fonte de dano à distância. Quando castado, esse feitiço invoca várias estrelas das ruínas e persegue os inimigos e causa um dano muito alto. O range é bom, mas acima de tudo, o tracking dessa spell é excelente, cara. Mesmo contra bosses que ficam esquivando o tempo todo, como a Malenia ou Helena, esse feitiço sempre consegue acertar. O único ponto de atenção é o custo elevado de mana. 32 por cast é algo que deve ser manejado com cautela. Fora isso, ele pode ser usado de forma simples ou carregada. Se carregado, ele causa 30% a mais de dano, e se somado ao ícone de Godfrey, passa para 45% de dano extra. É muito absurdo. Muitas vezes 3 ou 4 casts já é o suficiente para evaporar a vida dos bosses. Ponto importante, senhores. Para pegar esse feitiço, vocês precisam progredir na quest da Selene. Como ele é um dos feitiços lendários do jogo, também é necessário para platina. Por fim, temos a Chuva de Estrelas Fundadora, outro muito absurdo. Quando castado, esse feitiço invoca uma nuvem que faz chover estrelas na área, por uma duração de aproximadamente 6 segundos. O DPS desse feitiço, cara, é muito alto, Jesus Cristo. Ele custa 27 de mana e pode ser usado de forma simples ou carregada também, para causar mais dano. O único detalhe é que para esse feitiço brilhar de verdade, o boss precisa ficar parado na área para acertar em cheio. Mas, como nós somos macacos velhos, isso não será empecilho. Com um pouco de prática, você vai saber a hora certa de castar. Podem usá-lo um pouco antes das mecânicas do boss, ou um pouco antes do boss agressivar. Sempre dá certo, cara. Outra tática muito boa é quebrar a postura do boss para castar, e é aqui que entra o combo da build. Como a Véu da Lua consegue quebrar a postura com muita facilidade, a gente se prepara para usar o feitiço assim que o boss cair, ou logo após realizarmos o acerto crítico. Dessa maneira, o feitiço sempre pega em cheio e o DPS fica estelar. No final do vídeo eu deixo o local exato para vocês pegarem ele, tá, gurizada? Mas reforço que vários outros feitiços também podem ser encaixados. Terra Mágica e Cometa são só alguns exemplos de vários outros feitiços quebrados que vocês podem usar, como buffs, Voto Dourado e Weave Shabiri. O Voto Dourado aumenta o nosso dano em 15% e a negação de dano em 10% por 80 segundos. Na minha opinião, o melhor buff de aura do jogo. Já o Uivo aumenta em 25% o dano total do personagem, mas também aumenta em 30% o dano sofrido por 40 segundos. Apesar dele ser bem kamikaze, o Uivo é o melhor buff para nossa build. Nos encaminhando para o fim, vamos para os status. Mais uma vez, senhores, a build tem duas versões, tá? Uma voltada para o Power Stance das katanas e outra fazendo uso de katanas mais feitiços, ou seja, katana mais cajado. Se ainda não deixaram o like, agora é a hora, rapaziada. Não demora 2 segundos e isso ajuda muito o canal a ganhar relevância na plataforma. Se quiserem se inscrever, logo começamos com os vídeos do Night Rain. Vai ser bem da hora. À esquerda vocês encontram os status da versão Full Inteligência, com foco em Véu da Lua mais feitiços. No lado direito, a versão com 2 katanas. De começo de game, rapaziada, aconselho irem para a versão de inteligência pura, tá? Vai ser mais fácil de progredir no game e fazer as quests de maneira geral. Além do mais, a Véu da Lua vocês conseguem pegar bem no começo do jogo. Sem delongas, 70 de inteligência e 20 de dex é uma quantidade excelente para alcançar os caps corretos e ganhar um pico de poder incrível nessa versão. Por outro lado, na segunda versão, equilibrar destreza e inteligência faz com que ambas as katanas ganhem mais dano físico, dano mágico, além de aumentar também o poder de ataque. Como a Véu da Lua escala com inteligência e destreza, e a espada estrelada com destreza e inteligência, ganhamos os dois lados. Dá pra usar as duas a todo momento e aproveitar de ambas as cinzas de guerra. Lembrando que 33 de fé é necessário para usar os buffs. No level 200, NG mais em diante, as duas versões já estão absurdas. O dano fica massivo, temos mais qualidade de vida com mente e fortitude extra, além de uma camada defensiva maior com mais pontos de vitalidade. Se estiver usando a versão focada em inteligência, comece a levar destreza,
destreza, para aumentar o dano físico da Véu da Lua, além de aumentar também a velocidade dos castes dos feitiços. Para quem desconhece, quando elevamos destreza, passamos a castar os feitiços e encantamentos mais rapidamente, ou seja, destreza é incrível como atributo secundário em builds de mago, o que deixa a build ainda melhor. Ganhamos mais dano físico na Véu da Lua e castamos mais rápido os feitiços. Na segunda versão, buscamos um pouco mais de dano, para isso, elevamos destreza e inteligência até 60 para chegar próximo do cap máximo e ganhar mais ataque. Por fim, no level 250, ambas as versões se encontram e a build está totalmente pronta para rushar até o NG7+. Aqui, senhores, alcançamos o pico máximo de poder. Ambas as katanas estão insanas, com muito ataque, e o cajado está com muita feitiçaria. Se ficar alguma dúvida, é só mandar nos comentários que a gente conversa, mas se seguir certinho esse status, não tem erro, rapaziada. Com isso, chegamos ao fim das explicações, e espero de verdade que tenham curtido, e se curtirem, não esqueça do like e da inscrição. Deixo vocês agora com a localização dos principais itens da build. Beijo forte do Horror, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tamo junto demais!